coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. São 12 horas e 3 minutos em Porto Velho, Rondônia. Sou Francisco Matias. Estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Povo, nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitáveis de Porto Velho. Hoje o entrevistado, como convidado muito especial, é o prefeitável Edivaldo Soares, do PSC. Ele vai discorrer aqui sobre o seu programa de governo, responder as perguntas de Sua Excelência ouvinte, que podem ser feitas via o celular 992145306. Vou repetir o celular para você não esquecer, 992145306, ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Antes de começar a entrevista, eu devo fazer dois comentários que são de interesse coletivo. O primeiro é sobre a condenação do ex-senador Valdir Raupp pela segunda turma do STF, que condenou por 3 votos a 2 a 7 anos e meio de reclusão. Cabe recurso ao plenário, e certamente vai recorrer ao plenário, né? E é mais um dado lamentável da vida política de Rondônia, com lideranças políticas que de uma maneira ou de outra se envolvem com problemas, e não cabe à Voz do Povo fazer julgamento, até porque o senador ainda tem a presunção de inocência, porque vai recorrer, e até enquanto não recorrer, ele continua presumivelmente inocente. Outro fato que é também de interesse é que está agora nas redes um advogado daqui de Porto Velho que fez uma agressão a uma idosa no próprio escritório dele. Não está o nome dele, né, do advogado, mas tem um vídeo rolando, e esse vídeo revela a truculência do advogado. A OAB já se manifestou que vai submeter o vídeo à avaliação, depois ao Tribunal de Ética da Ordem, porque é muito grave. Seja qual for a razão que ele tenha ouvido, alguma coisa foi feita ali que deu essa colisão, essa rota de colisão entre cliente, no caso eu acho que a idosa era cliente, e o advogado, o causídico, que não deve, sob hipótese alguma, partir para a agressão, a não ser que ele seja fisicamente agredido, legítima defesa. Fora isso, não, né? Nós temos um problema sério com pessoas que usam da carteira para dar carteirada, que usa da função para dar porrada, para andar bêbado nas rodovias,
para achar que tem direito, que a autoridade é autoritarismo. Não existe isso. A autoridade não é para cometer abuso. Aí chama-se abuso de autoridade. No caso do advogado, não sei nem como é que se chama. Agredir uma mulher, seja idosa ou jovem, já é muito para a cabeça. E agredir uma idosa é mais ainda para a cabeça dele, desse advogado. Tem que levar na cabeça, porque o vídeo é insofismável. Tá aí o vídeo. Estamos começando a Voz do Povo. E até às 3 horas vamos conversar com o nosso convidado muito especial, o prefeitável Edivaldo Soares. Vamos à entrevista? A Voz do Povo. Entrevista. Boa tarde, muito boa tarde, Edivaldo Soares. Um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, Matias. É um prazer estar aqui nesse programa. Cumprimentar o José, que está aí comandando essa máquina. Também o Francisco, né? Um abraço. Professor Matias, para mim é uma grande satisfação estar aqui no seu programa, que eu sei da sua audiência, da sua competência, da sua seriedade com que você coloca o seu programa diante da sociedade. E eu tenho que dizer que estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de poder conversar, principalmente com os ouvintes do seu programa. Muito obrigado, Edivaldo. Você que é homem de rádio, né? Você que tem todo o conhecimento de rádio lá de Paraná, né? Daqui. Não sei se aqui você operou em rádio. Operei na rádio Boas Novas. Pois é, Boas Novas. Então você é homem de rádio de lá e de cá. Edivaldo, a primeira pergunta que eu faço é essa aí. Quem é Edivaldo Soares? Edivaldo Soares é uma pessoa comum, pessoa simples, pessoa que nasceu na roça, se criou na roça e na sua adolescência foi para a cidade. Na cidade eu fui vendedor de picolé, fui engraxado de sapato, fui lavador de carros, vim para Rondônia em 1982. Cheguei em Rondônia em 1982, a minha cidade natal é uma cidadezinha muito pequena. Eu nasci em Montese, mas na verdade eu me criei em Fátima do Sul, próximo a Dourados, no Mato Grosso do Sul. E eu vim para Rondônia em 1982 em busca de um sonho, Matias. Aqui, lá onde eu morava, não tinha emprego, né? As pessoas que se criavam ali, se formavam naquele lugar, iam para Campo Grande para trabalhar, que era a cidade mais perto, que é a capital do Mato Grosso do Sul, ou ficava desempregado e enveredava para o crime, para outras coisas. E quando eu estava no Mato Grosso, eu fui colher uma roça de milho para comprar uma blusa de frio, uma blusa cacharel, você conhece, fechava até o pescoço. E eu comecei a colher essa roça de milho, e quando eu chamei meu pai para ajudar a somar quantos balaios de milho dava, meu pai abria as espigas e disse para mim: meu filho, esse milho não presta, é milho xoxo, eu perdi todo o meu trabalho. Eu me revoltei, disse: papai, eu não fico mais aqui nessa cidade, eu quero ir embora, eu quero ser alguém na vida. E meu pai disse: não, nós vamos, eu vou com você para Rondônia. Meu pai falava Rondônia. E nós viemos para Rondônia em 1982, cheguei na cidade de Cacoal, fui morar na linha 10, trabalhei na roça, depois voltei para a cidade, trabalhar de lavador de carro. De lavador de carro fui frentista de posto, e eu fazia um trabalho chamado Paquera na Praça, que era ler recadinho para as pessoas com a caixa de som, um microfone, sempre falei muito bem, e lendo aqueles recadinhos, um gerente de uma rádio me viu, chamou para fazer um teste. Eu fiz o teste, passei. Qual rádio era? Na rádio Clube Cidade FM. Fiz o teste, passei, e aí enveredei na comunicação, nunca mais saí. Depois eu virei gerente da rádio Clube Cidade, depois do Grupo Rondovisão, e aí implantei a TV Alamanda SBT, Canal 13 de Paraná. Depois fui para o SGC, Sistema Único de Comunicação, no início, quando ainda era TV Cidade. Depois implantei a TV Meridional Band, Canal 11, depois a TV Meridional Band, Canal 9, e não parei mais. Aí fiquei na comunicação e até hoje. Em 2006 eu entrei na política. Fui candidato a deputado federal, fiz 21 mil votos, sem dinheiro, sem nada, fiz 21 mil votos. Fiquei primeiro suplente do Hernandes Amorim de Ariquemes e do Mauro Nazif de Porto Velho. Fiquei primeiro suplente e toquei a vida. 2008 concorri à Prefeitura de Ji-Paraná contra o Bianco, quase ganhei a eleição, mas infelizmente perdi. Ficou quase, né? Quase, né? Depois, 2010, fui candidato a deputado estadual, fui eleito e foi quando eu vim para Porto Velho. Eu vim para Porto Velho para assumir o meu mandato de deputado estadual. E alguns dias antes de sentar na cadeira, um deputado entrou com uma liminar na justiça pedindo para contar o voto dos fichas sujas. O voto dos fichas sujas não valia. Então pediu para contar, quando contou, entrou um ficha suja e eu caí.
Olha aí. Aí eu fui convidado para ir para a Casa Civil, fiquei 2 anos e 4 meses, e quase no final do mandato do deputado, o deputado foi preso, e aí eu assumi o lugar dele. Depois fui presidente do IPEM, hoje sou presidente estadual do PSC e sou candidato a prefeito de Porto Velho. E no governo você ocupou qual cargo? Eu fui subchefe da Casa Civil. De qual gestão? Do Confúcio Moura. Confúcio Moura. Moura. Muito bom. Esse é Edivaldo Soares conversando com Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, dando uma síntese da sua longa biografia, né? E agora eu vou fazer outra pergunta ao prefeitável. Por que o senhor quer ser prefeito de Porto Velho? Matias, Porto Velho é uma cidade fascinante, além de ser uma capital. E eu vejo que Porto Velho, apesar dos pesares, Porto Velho é uma cidade que tem muito, muito, muito a oferecer para os munícipes, para os porto-velhenses. Nós temos aqui uma cidade que está na região central da América Latina. Nós temos uma cidade cercada por rios e igarapés. Nós temos uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas que amam o que faz. Nós temos uma cidade que tem condição de ser a melhor capital do Brasil. Nós temos uma cidade pujante. Nós temos uma cidade onde o povo que mora aqui, a maioria daqueles que vieram primeiro, costumo dizer que sobre os dormentes da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, ali tem vidas, tem pessoas que passaram por aqui. Se nós hoje temos a oportunidade de falar aqui em um canal de rádio, se nós temos oportunidade de falar com a população através dessa rádio, é porque alguém deu a sua vida por isso aqui. Então, é uma cidade fascinante. Porto Velho é uma cidade que é apaixonante. E eu gostaria de ser o prefeito de Porto Velho porque eu me sinto preparado para ser o prefeito. Eu me sinto preparado e com muita garra, inclusive, apesar de ter 54 anos, mas eu tenho muita garra, muita força de vontade. Tudo que eu faço com muito amor. Tudo que eu faço, eu sou intenso naquilo que eu faço, entendeu? Então eu acho que eu tenho muito a contribuir com Porto Velho. E eu gostaria de ser o prefeito de Porto Velho, porque eu amo Porto Velho, eu amo esse lugar. Muito bom. Conversando com um convidado muito especial, Edivaldo Soares, prefeitável. Eu chamo prefeitável porque ele é candidato a prefeito. E como diz aí, com muita intensidade na campanha, nessa luta que ele começou a travar, está organizando sua campanha agora. É uma campanha curta, Edivaldo, mas é uma campanha também que vai exigir de você essa intensidade que você falou que tem aí. É diferente, né? É uma campanha diferente, totalmente diferente. Hoje você está do lado de lá de um vidro, né? Você tem uma proteção aqui para falar comigo, por isso que a gente está sem máscara, mas a minha máscara está aqui. E a minha eu digo o seguinte, isso aqui, apesar de ser uma proteção que nós devemos usar, isso aqui é um símbolo de medo. Isso aqui é um símbolo de medo. É verdade. Quando você vê um grupo de pessoas todos de máscara, o que vem na sua cabeça? Imediatamente. Covid-19, coronavírus, que ceifou a vida, Matias, de tantas pessoas, de tantos amigos. Que nós conhecemos e não conhecemos, né? Que conhecemos e não conhecemos. Então, um vírus que chegou para mudar a rotina. E não é diferente na política. Mudou a rotina da política. Hoje, para mim ter acesso ao eleitor, ou é aqui através da emissora de rádio, ou é na rede social, porque a gente não tem mais condição de ter aquele contato físico que se existia antigamente. Não então, vai ter o abraço, não tem o abraço, e quando você encontra as pessoas, você estende a mão para apertar a mão da pessoa, muitas vezes as pessoas fecham a mão, dá só aquele soquinho, quer dizer, tudo mudou. Então é um negócio interessante, até matéria de estudo, porque é um negócio muito, muito diferente do que a gente vê por aí, do que a gente via por aí. Então, eu acho que exige mais, como você disse, mais intensidade, exige do candidato uma rapidez enorme, saber usar os meios de comunicação, principalmente a rede mundial, né, que é hoje a mola propulsora de levar o nome da pessoa. Então é muito difícil, não está fácil fazer campanha. Mas a gente está aí, abraçamos essa causa, vamos para cima e não podemos parar. Mas se fosse fácil, todo mundo era. Todo mundo era. 15, né? É verdade. Pois é. Aí você vê um outro ângulo da política nesse momento também. Além de ter o problema da pandemia, que mudou essa rotina das vidas de todos, nós temos aí também uma coisa diferenciada,
acho que nunca aconteceu, né? Porto Velho tem 15 candidatos a prefeito. Você imagina para a população guardar o nome desses candidatos, para ouvir as propostas desse candidato? Eu acho que nesse requisito algumas pessoas perdem. Por exemplo, eu tenho um excelente plano de governo, tenho excelentes ideias para Porto Velho, mas eu sei que vai ser muito difícil fazer com que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Fique guardado na memória coletiva, né? Edivaldo, vamos ao primeiro intervalo do programa. Tranquilo. E voltamos daqui a pouco. Conversamos com um convidado muito especial, o candidato a prefeito, que eu chamo de prefeitável, pelo PSC, Edivaldo Soares, que está aqui discorrendo sobre seus planos de gestão, seus planos de governo, no caso de ser ele, e seus planos de campanha, que ele vai enfrentar agora as ruas de máscara. Ele de máscara, o eleitorado de máscara. Aquele sorriso bonito não vai ter mais, né? Aquele abraço não vai ter mais, a mão calorosa não vai ter mais. Como o Edivaldo falou, uma campanha muito, muito diferente. Vamos lá e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 18 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo desta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Conversando aqui com um convidado muito especial, o prefeitável Edivaldo Soares, do PSC, candidato a prefeito de Porto Velho. E eu vou lançar para o Edivaldo aqui uma questão de visão que eu tive hoje. Eu moro na área rural, moro lá na Colônia Viçosa, e vinha com a doutora Maísa Maltês, e observamos que o Igarapé Batistaca, que era o Igarapé onde se captava água para Porto Velho, está um fio d'água totalmente poluído, coberto de lixo, e os igarapés, de um modo geral, de Porto Velho, você falou que nós temos muitos igarapés, os igarapés, as bueiras de Porto Velho, tudo isso está ou contaminado, ou virando fio d'água, ou empanturrado de geladeira, televisão, tem até elefante nessas bueiras. O prefeito de Porto Velho tem uma questão ambiental a resolver. Você tem uma proposta para esse tipo de questão ambiental, Edivaldo Soares? Na verdade, esse igarapé, eu até costumo chamar ele de Tietezinho, céu aberto, né? Porque é um rio, um igarapé, que quase praticamente a maioria dos bairros são cruzados por ele. Eu penso o seguinte, Matias, esse igarapé ele tem que ser revitalizado.
Revitalizado onde? No trecho onde tem arboredo. Você revitaliza, limpa, planta grama, coloca bancos de praça, coloca academias e convida os moradores ao redor para ajudar a cuidar. Como é que eu vou conversar com esse morador? Vou juntar os moradores daquele trecho e dizer para ele, olha, ali do outro lado da rua, em frente à sua casa, tem o igarapé, nós revitalizamos, e eu queria convidar você para fazer uma extensão do seu quintal na margem daquele igarapé. Ele vai me ajudar a cuidar, a plantar flores, a manter limpo, a zelar. Edivaldo, o que ele vai ganhar com isso? Aí eu vou pedir para a equipe estudar a possibilidade dele ter um desconto no IPTU. Isso no trecho que tem arboredo. No trecho que não tem, eu vou citar aqui um trecho que é muito fácil de você lembrar, próximo à feira, saindo do Rio Madeiro ali, tem um igarapé ali que é uma fossa tremenda aberta. Nesse trecho que não tem arboredo, nós precisamos fazer galerias grandes, tem que abrir a vala, fazer a galeria de forma, eu não sei qual que daria, aberta, né? Para que a gente consiga fazer com que esse igarapé ele passe a ser um rio limpo e manter limpo, manter uma equipe limpando. Olha, teve uma noite aí que um amigo meu me ligou, Edivaldo, vem aqui em casa para você ver a situação. Ele sabia que eu ia ser candidato, vem cá. Eu fui na casa dele, tava meio metro de água dentro de casa, estragou todos os móveis. Então, aí eu fui ver por quê. Na Amazonas, por exemplo, era exatamente ali. Na Amazonas, aquele bueiro, ele é estreito. A água não consegue passar e aí adentra a casa das pessoas. Então esse igarapé tem que ser tratado com carinho, com cuidado. E para a gente revitalizar nos trechos que tem arboredo e colocar galeria onde não tem. Agora, é claro, Edivaldo, existem as leis ambientais. Eu tenho que realmente respeitar as leis ambientais. E a lei ambiental, ela também já deveria estar sendo respeitada. Hoje nós vemos aí as pessoas jogando geladeira, fogão, bicicleta. Teve um trecho, pasmem, eu vi um carro à margem desse igarapé, onde estava lá só a lataria e o vizinho disse para mim, Edivaldo, eles iam jogar aí dentro, eu que não deixei. Então, quer dizer, é um trabalho árduo, difícil, mas é um trabalho que nós temos que encarar de frente. Você acha que esse seria um trabalho que requer não só conscientização, mas uma ação mais efetiva pelo Código de Postura do município? Também. E com relação à conscientização, se me permite, esse projeto que eu tenho, onde está inserido esse igarapé, restauração e revitalização, ele é muito amplo, esse projeto. Ele tem uns 20 tópicos desse projeto. Dentre os tópicos que existem dentro desse projeto, eu tenho, por exemplo, a administração participativa. O que eu quero fazer? Como prefeito, vou dar um exemplo aqui, bairro Ulisses Guimarães. Quantas igrejas tem ali? Quantas associações? Quantas cooperativas tem ali? Ok. Vamos juntar todo esse povo. O prefeito vai para a rua com o pé no chão, com 3 caçambas, 2 máquinas para carregadeira, vai tirando o lixo daqueles quintal baldio, onde tem lata que está juntando para ter mosquito da dengue, joga tudo em cima dessas caçambas, faz uma limpeza no bairro e uma equipe já vem pintando o meio-fio, onde tem meio-fio, deixando a cidade bonita. Quando eu fizer isso 3 vezes, Matias, o povo não vai mais jogar lixo na frente da casa dele, porque ele vai se sentir participante daquilo. Ele vai dizer, poxa, eu tirei o lixo daqui, deu trabalho, o prefeito veio aqui comigo, agora eu vou jogar lixo aqui. Ele vai começar a ajudar a cuidar disso. E aí a sociedade vai participar disso. Além disso, dentro desse projeto, eu quero também montar uma fábrica de bloquete. Uma fábrica de bloquete que é barato, bloquete é areia e cimento. Uma fábrica de bloquete, fazer uma parceria com os reeducandos, com pessoas que estão cumprindo pena, para que eles façam esse bloquete e a prefeitura doa para as pessoas fazerem as calçadas, dentro de uma ética, calçada nivelada, onde pode passar cadeira de roda, onde a gente possa ter acessibilidade, que é um problema seríssimo também de Porto Velho. Então, esse projeto tem outros pontos. A hora que você quiser me cortar, pode cortar, são 20 pontos. Não, eu vou cortar para ficar tranquilo. Tá? Outro ponto interessante desse projeto é, por exemplo, a limpeza dos terrenos baldios. Terreno baldio, vamos notificar o proprietário para limpar. Ele não limpou, a prefeitura vai limpar. A prefeitura vai limpar, é evidente que isso vai ser bom para o dono de terreno. O que eu vou fazer com esses terrenos baldios? Chamar as pessoas que querem fazer hortaliças, doar semente.
envolver a Secretaria de Agricultura nisso, para que nós possamos aproveitar esses terrenos baldios que estão juntando mato aí. Então, esse projeto é um projeto lindo, maravilhoso. Eu fiz esse projeto com umas 12 pessoas dando opinião, né, ouvindo. Por exemplo, cortar a árvore. Um absurdo. Nós temos que, antes de cortar a árvore, nós temos que olhar para a árvore. Cortar a árvore também é um desrespeito à natureza. Vamos olhar para a árvore, o que ela significa ali, quantos anos ela está ali, o que eu posso fazer para evitar cortar a árvore. Eu, por exemplo, vi aí um trabalho, até fruto de uma fala minha. Eu disse que aquele canteiro ali da Jorge Teixeira, que está dentro desse projeto, aquele canteiro enorme do Trevo do Roque até o hospital do HB, fazer aquele trecho ali, aquele canteirão, fazer aquilo ali como se fosse o cartão postal de Porto Velho. Quem entrar em Porto Velho e passar por ali fala, poxa, que capital linda. Quem sai do aeroporto para ir para o interior, que capital linda. Quem chega do interior, que capital linda. As pessoas que passarem ali vê uma capital diferente. Eu caí na besteira de falar isso e rapidamente eu vi fincando poste às alturas ali, cortando as árvores para iluminar embaixo da árvore. Poxa, nós não precisamos cortar a árvore para iluminar embaixo da árvore. Você tem que fazer na altura que ilumine sem cortar a árvore. Muito então bom. Isso é respeitar a natureza. São 12 horas e 27 minutos em Porto Velho, Rondônia. Conversamos aqui com um convidado muito especial, o prefeitável Edivaldo Soares, que tem sim uma verve muito boa. E essa verve dele, a ideia, vai levando o programa a pautas que são pautas diferenciadas. Edivaldo Soares, a Fernanda Moraes é uma das nossas ouvintes assíduas. Ela pergunta para você o seguinte, ó, o que o Edivaldo acha do atual prefeito Hildon Chaves? Eu acho que o nome dele é Hildon e que ele é prefeito de Porto Velho. Achou tudo aí? Porque deixa eu te falar uma coisa, que é o meu ponto de vista. Eu estou aqui para trazer uma proposta para Porto Velho. Se eu for falar o que eu acho do prefeito, eu vou citar coisas que eu vou ferir pessoas, e eu acho que isso não é bacana. Eu vim aqui para falar dos meus projetos. Eu acho que o nome dele é Hildon, ele é prefeito de Porto Velho. E mais nada. Tá bom. Muito, digamos assim, sintético, né? Disse tudo. O Tiago Bastos pergunta para você o seguinte, ó. Não, pergunta isso que nosso prefeito é 20. É um brado de... Obrigado, Tiago. Um abraço, né? Para você. Muito obrigado. Bom. Aqui também o Raimundo Magalhães, que manda para você um tudo para cima. Abraço, Raimundo. Regilson Aguiar, né? Edivaldo, qual o seu projeto para socorrer a saúde do município de Porto Velho? Regilson, muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço para você. Olha só, a saúde de Porto Velho, vamos falar da saúde básica primeiro. Saúde básica. Os postos de saúde estão deteriorados, tanto em estrutura, quanto em falta de médico, falta de medicamento, falta de instrumentos, falta de material para exames laboratoriais. Nós sabemos que a saúde básica, Matias, ela é tudo. Por quê? Porque se eu tenho uma saúde básica forte, eu vou ter umas UPAs, né? Com menos atendimento, menos inchaço de pessoas na fila. Seria saúde terapêutica. Isso. É preventivo. Isso, e, consequentemente, a alta complexidade que é do Estado, que são as UTIs, também não estarão tão lotadas quando eu forço a saúde básica das pessoas. O que eu penso da saúde? Eu tenho que colocar médicos, para atender. Primeira coisa. Segundo, eu tenho que colocar medicamentos. E aí, quando falo em medicamentos, você pensa numa farmácia controlada com alta tecnologia, porque hoje você não toca suas músicas tudo pelo computador, tudo aqui não é computadorizado. Por que nós temos que pegar e ter uma farmácia onde remédio é anotado a caneta, ou de repente só num computador digitado? Não. É um estoque. O dono do supermercado, ele não controla 5.000 itens através de um computador? Nós temos que controlar uma farmácia municipal através do computador e ter na ponta da língua quantos medicamentos tem, quantos estão faltando, qual gasta mais, qual é a maior procura, entendeu? Nós temos que ter isso. Então, revitalizar essa saúde básica, que são os postos, colocar para funcionar, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com medicamento, com exames laboratoriais, dar à população esse atendimento, estendendo também ao programa de saúde da família. Esse programa de saúde da família, ele é um programa sensacional, fantástico. Ele só precisa ser melhor estruturado, ampliado e dado a ele a condição para que através do agente comunitário, o agente de saúde,
tenha um intercâmbio levando o médico até as famílias que necessitam. Não é justo, senhor e senhora que está me ouvindo, não é justo nós termos um idoso que trabalhou, que lutou tanto, que sofreu tanto e que deu a sua vida por Porto Velho e agora ele precisa de atendimento médico, ele tem que deixar a sua casa pegando carona, pegando táxi, pegando ônibus para ir até o hospital e quando chegar no hospital, muitas vezes, não ter um bom atendimento. A saúde vai até a casa dele através do programa de saúde da família. Edivaldo Soares, no programa Voz do Povo de hoje, vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco da Voz do Povo. Com o Edivaldo, o tempo está correndo junto. Muito bom. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. São 12 horas e 33 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta no terceiro bloco da Voz do Povo desta quarta-feira, 7 de outubro. O Edivaldo Soares se faz apresentar aqui com dois assessores, o Eliakim e o Alisson, né? Eles são, por coincidência, irmãos e netos de uma antiga funcionária da Rádio Caria, dona Iaci, dos tempos da Carreira da Carlos Gomes, a velha Rádio Caria M, né? E é um prazer recebê-los aqui, esses dois jovens que estão na assessoria do prefeitável Edivaldo Soares. Eu vou ler aqui, Edivaldo Soares, os dados da Covid-19, não tem como não ler, e vou passar para você essa bola da Covid-19. Tranquilo. Nos últimos 24 horas, Rondônia registra 231 novos casos, né? E 9 óbitos. De segunda-feira para cá, somando, já vamos aí para quase 20 óbitos em Rondônia a cada dia, a cada hora. Edivaldo Soares, o prefeito de Porto Velho, se você for eleito, vai enfrentar um período mais duro do que agora, que é a pandemia influenciando no orçamento, na economia, na desempregabilidade. Qual é o seu projeto para enfrentar esse drama que com certeza é um drama anunciado? Não dá para falar do projeto sem voltar um pouquinho atrás. Porto Velho recebeu 90 e poucos milhões de reais para combater o coronavírus. 90 e poucos milhões. E pessoas morreram por falta de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e vitamina. Pessoas morreram por falta de remédio. Pessoas morreram por falta de atenção. Pessoas morreram por falta de amor. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter é amor ao ser humano. E o meu lema é o ser humano em primeiro lugar. Tendo como base isso, entendo eu, Matias, que nós temos que voltar para o ser humano depois dessa pandemia. Por isso que eu peguei esse tema. Como que volta para o ser humano? Vamos fazer uma panorâmica aqui rapidinho de como voltar para o ser humano e dar a esse ser humano a qualidade de vida que ele precisa num pós-pandemia. Eu não acredito que a Prefeitura de Porto Velho não tenha condição de sobreviver depois da pandemia. Mas nós precisamos pensar no ser humano, porque não foi pensado. É uma pena que tenhamos perdido tantas pessoas como nós perdemos, amigos, familiares, né, colegas de trabalho,
como a gente perdeu tanta gente sem a necessidade de ter perdido. Enquanto a gente via aí a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é da prefeitura, e ficou aquele jogo de empurra e as pessoas morrendo. Na verdade, a saúde municipal, a obrigação de gerir a saúde municipal é da prefeitura, não é do governo. São entes que colaboram, que têm participação, mas quem gerencia a saúde municipal é a prefeitura. Então, o que eu penso depois no pós-pandemia? Primeiro, gerar emprego e renda. Se nós temos desemprego hoje, você imagina depois da pandemia. Temos que gerar emprego e renda na área rural, na cidade. Na área rural nós temos que fortalecer as agroindústrias. Temos que... agora quando eu falo em agroindústria, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Um frigorífico de peixe. Quando se fala em frigorífico de peixe, a gente já pensa logo em investimento de 10 milhões, 20 milhões. Não é nada disso. Nós temos que investir em microfrigoríficos de peixe, que atenda ali uma quantidade limitada de produtores rurais, para que eles possam vender o seu produto, né? Nós temos aqui essa estrada para Manaus que está saindo agora, graças a Deus está saindo do papel, nós podemos mandar isso para Manaus. Edivaldo, é interessante essa sua colocação, porque o Roberto José Guimarães, lá do distrito de Jaci, Paraná, pergunta assim, ó, como o Edivaldo vê a economia dos distritos? Ele tem algum projeto para a gente? Olha, já mudando então, já vamos entrar nesse assunto, deixa eu só encerrar isso aqui, dizer o seguinte, essa geração de emprego e renda, eu quero colocar um gabinete em Brasília. Um gabinete em Brasília, fala um gabinete, não vou montar um gabinete, não, é uma pessoa que tenha acesso e conheça o corredor do Congresso Nacional, conheça o corredor do Senado da República e que tenha contatos. Nós não vamos ficar aqui esperando empresas vir para Rondônia, não, nós vamos em busca dessas empresas para vir para Rondônia, para gerar emprego e renda para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Respondendo o que ele está falando, eu vou lá em União Bandeirantes, por exemplo, eu chego em União Bandeirantes, eu vejo lá a cidade toda acabada, né? Jaci, Paraná, que eu fui, não tem emprego de nada, absolutamente nada naquele lugar, né? Um monte de casas fechadas, parece uma cidade deserta, infelizmente. Nós temos que ir de encontro a esse povo. Quando eu falo aqui de atendimento de geração de emprego e renda, eu estou pensando em todos os distritos de Porto Velho. Nós temos que ter um administrador ativo, mas que tenha autonomia. Não adianta você colocar um administrador para dizer, olha, eu empreguei alguém lá. Não é isso. Um administrador, ele tem que trazer as demandas da sociedade, da comunidade, e o prefeito tem que atender ele, tem que ser diferente. Olha, quando você trabalha com amor ao ser humano, você não vai deixar, Matias, um ser humano lá em União Bandeirantes, por exemplo, em Jaci é bem pertinho aqui, né? Mas lá em União Bandeirantes, você não vai deixar um ser humano desassistido, ser uma ambulância nova, uma ambulância que caiba, inclusive, pessoas para acompanhar o paciente, sem deixar sem médico, sem medicamento, sem estrutura. Nós não podemos, são cidades, para você ter uma ideia, esses distritos, Matias, eles sofrem muito porque não tem autonomia. Nós vamos dar autonomia para quem vai administrar o distrito, para ter realmente voz junto ao prefeito para fazer acontecer o que é necessário. Muito bom. A dona Helena, do bairro Tancredo Neves, ela diz assim sobre você, o candidato sabe falar. Se ele for para o segundo turno, ele vai pedir o apoio de alguns outros candidatos? Dona Helena, do bairro Tancredo Neves. Olha, dona Helena, tomara que eu vá para o segundo turno. Eu acredito que nós estamos fazendo uma campanha limpa, campanha pé no chão. Nós estamos indo de casa em casa. Claro, a gente fala antes, recebe, não recebe, não tem problema. Tem gente que não recebe. Tem gente que colocou placa na frente da casa. Se você é político, por favor, não chegue aqui. Tem gente que colocou placa na frente de casa. A gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que isso, eu também estou indignado. E talvez seja isso que está me impulsionando, né, a ser candidato a prefeito em Porto Velho. Qual é a pergunta dela? Pergunta se você vai fazer a composição do segundo turno com outro candidato. Sim. Eu acho que todos vão fazer. Todos vão fazer. Agora, nosso partido é um partido de direita, né? Eu acho que isso a gente quer preservar, porque nós defendemos valores que tem alguns partidos que não defendem. Valores cristãos. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas o nosso partido é o PSC, Partido Social Cristão, que tem como bandeira primeiro Deus, depois a pátria e depois a família. Uhum. Então, nós não abriremos mão disso, tanto é que o nosso lema é o ser humano em primeiro lugar. Muito bom. O Mauricélio, do bairro Lagoa, faz assim, esse candidato tem boa tese, mas não sabemos de qual estado ele é.
Ele quer saber de qual estado você. Você já falou, mas repete aí para Eu falei no início do programa, ele não estava ouvindo, vou repetir. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Quer dizer, eu estou em Rondônia desde 1982. Eu acho que eu sou rondoniense, né? 1982. Você tinha quantos anos quando chegou aqui? Eu acho que eu tinha uns 17 anos. É. Faz a conta aí pra ver. Eu tô com 54. É. Sou de Rondônia. É verdade. Viveu a sua vida aqui, né? Toda aqui. É isso aí. Eu vou pedir aqui para a produção me localizar aqui nesse... Perdeu o tablet. WhatsApp? Você tá igual eu, Matias? Eu tô assim, eu sou... De vez em quando eu também ainda sou meio acontece analógico. Mas, Edivaldo, eu tenho uma questão para você. Estou elogiando você pela sua verve, pela sua tese, pela sua capacidade de falar. Aí eu quero colocar, você falou sobre saúde, vou falar sobre um tema diferente da saúde. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Porto Velho é uma cidade cujo trânsito deixa sempre sequelas, há sempre morte, há sempre... o trânsito aqui é agressivo. Uhum. Né? E a mobilidade urbana é muito mórbida. O que você tem para mobilidade urbana no seu plano de governo? Olha só, a mobilidade urbana é um problema seríssimo. Não adianta, e aí eu quero aqui ser bem claro. Ontem alguém me fez uma pergunta na outra entrevista, dizendo: Edivaldo, você vai acabar com as enchentes de Porto Velho? Eu disse: eu não estou louco dizer isso, vou acabar com enchente. Não tenho controle sobre enchente, né? Sobre alagamento. Agora nós vamos ter que tomar frente para fazer e combater isso. Agora, com relação à mobilidade urbana, eu percebo o seguinte: Porto Velho cresceu muito em número de habitantes, né? Antes das usinas, nós tínhamos aí 300 mil, agora passa de 500 mil, muito rápido esse crescimento, evidentemente, aumenta o número de veículos nas ruas. Nós precisamos sinalizar a nossa capital, é muito mal sinalizada, em todos os sentidos, placas das ruas. Você vai procurar uma rua, você tem que ficar procurando a placa. Acho que a placa tem que estar visível. Nós temos que sinalizar muito bem o trânsito. Nós temos que fluir o trânsito, principalmente corredores de ônibus em algumas avenidas, para que não atrapalhe o trânsito, como é aqui na 7 de setembro, né? Tem um corredor exclusivo, acho que tem que fazer um estudo para isso. Nós temos que dar acessibilidade às pessoas cadeirantes, pessoas que são deficientes, elas têm que ter acessibilidade. Tudo isso em Porto Velho, não adianta eu dizer para você que eu já tenho, né, uma bola de cristal, eu vou resolver do dia para a noite. Eu acho que isso é fruto de um estudo. Eu me lembro muito bem que veio para cá um pessoal de fora, ficou aqui um tempão dizendo que ia fazer e não aconteceu nada. Eu acho que isso é fruto de um estudo muito bem feito e eu, no primeiro mês de governo, eu quero reunir equipe para poder estudar Porto Velho, o que é que pode fazer. Por exemplo, vamos citar o bairro Mariana. Bairro Mariana, alguns pontos as pessoas têm que andar 2 quilômetros a pé para pegar o ônibus. Tudo isso tem que ser revisto, essas rotas de ônibus, linhas de ônibus. Temos que ter aqui lugar para as pessoas praticar o ciclismo. Tudo isso tem que ser feito. Agora, Porto Velho é uma cidade grande, não é uma cidade pequena. É uma cidade que tem um fluxo de veículos muito grande. Nós precisamos, Matias, fazer um estudo para aplicar algo que venha trazer retorno para Porto Velho na mobilidade urbana. Vou fazer a última pergunta desse bloco, é do Raimundo Maracaíbe. Ele fala assim, a proposta do nosso candidato, ele é seu eleitor. Candidato a prefeito é tudo verdade, porque ele é um cristão verdadeiro e o cristão verdadeiro não pode mentir. Vamos eleger o nosso candidato. Isso é o Raimundo Maracaíbe. Raimundo Maracaíbe. Um abraço, Raimundo. Obrigado. Dizendo para você isso aí, Raimundo candidato. Maracaíbe. Um abraço, obrigado. E vamos, Deus abençoe. Dar um pouquinho. O Magalhães, né? Ele está dizendo, Antônio Magalhães, está dando boa tarde a nós aqui, dizendo o seguinte, que você aborda temas complexos, né? De municipais, aí ele faz cuidado com falsas promessas dos aventureiros. Quem diz isso é Antônio Magalhães. E eu acho que tem que ter cuidado mesmo. Se você olhar aqui, tudo que eu falei, eu não fiz uma promessa impossível de cumprir. Né? Muito bom. Tem gente fazendo promessa aí que vai fazer rio, aí fala, vai fazer ponte, aí fala, mas não tem rio, não faço rio também. Eu não sou louco fazer isso. Meu foco é ser humano. É no ser humano. Porque se eu focar no ser humano, Matias, vem comigo. Se eu focar no ser humano, eu vou cuidar da criança. Para cuidar da criança, o que eu preciso? Fazer creches, colocar essas crianças na creche para que a mãe e o pai possam trabalhar. É difícil fazer creche, gente? É impossível fazer creche? O município tem tantos prédios alugados em Porto Velho, tantos prédios alugados, não vejo impossibilidade de fazer creche. Inclusive creche monitorado com filmadora, onde a mãe e o pai vai trabalhar e lá do trabalho dele ele entra no celular e vê como é que está o filho dele na creche. Eu vou cuidar da criança.
E se permitir, eu quero subir. Criança, jovem, adolescente, mulher, idoso. Isso, valeu. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco já para o último bloco da Voz do Povo dessa quarta-feira. Rápido demais, hein? Voltamos já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. São 12 horas e 42 minutos em Porto Velho, Rondônia. 48 minutos em Porto Velho, Rondônia, com o Edivaldo Soares hoje, na Voz do Povo. Edivaldo João Nicolete, do bairro Caiari. Quer saber de onde você vai tirar dinheiro para fazer tanta coisa? Porque falar que vai fazer, sem dizer como, é complicado. João Nicolete. É interessante que as pessoas acham que é tanta coisa porque eu falo muito, né? Pega tudo que eu falei aí e vê o que dá. Pega tudo que eu falei e vê o que dá. Eu não falei ainda de nenhum projeto, um grande projeto para Porto Velho. Eu até agora falei do ser humano, eu falei daquilo que é possível. Falei de limpar igarapé, de revitalizar. Eu falei de cuidar de criança através de creche. Eu falei da saúde, coisa que o município já tem que fazer isso. Até agora eu não falei uma obra que precisa muito dinheiro. Mas se precisar, só para você entender, se precisar, eu sou uma pessoa muito humilde. Se precisar ir lá e ajoelhar no pé do governador, eu vou para pedir ajuda. Se precisar ajoelhar no pé do presidente, eu vou para pedir ajuda dos senadores, dos deputados federais. Eu sou o contrário. Ao invés de ficar brigando, eu vou atrás de recursos para Porto Velho. Eu falei que eu vou ter um gabinete lá, alguém em Brasília, para buscar recursos. E recurso tem. Eu vou dizer para você aqui, eu não tenho dado aqui, nesse momento, agora, para falar. Porque se tivesse, ia falar. Você não faz ideia o quanto de recurso Porto Velho perde. Por não ter projeto. Porto Velho perde recurso por não ter projeto, Matias. Ou até devolve, né? Muito recurso, não é pouco não, Matias. Não é pouco recurso. Por quê? Porque as pessoas têm medo, não querem mexer no dinheiro que vem do governo federal, porque tem medo de polícia. Se você trabalhar certo, honesto, você não precisa ter medo de polícia não, rapaz. Você não precisa ter medo de investigação não. Você tem que trabalhar certo, honesto, aplicar o dinheiro do jeito que tem que aplicar, ser transparente, mostrando para a comunidade, mostrando para a sociedade. E eu quero ter um grupo para fazer projetos. Nós temos funcionários públicos fantásticos que são capazes de fazer grandes projetos. E é assim que nós vamos buscar recursos. Tem recurso no governo federal e muito. O doutor Ricardo Oliveira pergunta para você, Cindy, qual é o seu plano para chegar ao segundo turno ou você está só tentando a sorte?
Não, tentar a sorte, se fosse para tentar a sorte, eu não seria candidato, estaria tranquilo na minha cama agora, tinha hora de almoço, tinha acabado de almoçar e dormir, descansar um pouquinho. Eu estou aqui fazendo uma proposta para Porto Velho, estou aqui fazendo uma proposta para a população de Porto Velho, uma proposta diferente. Eu ouvi o discurso de todo mundo, eu estou falando sobre ser humano, cuidar do ser humano. Essa bandeira eu não largo. Eu vou cuidar do jovem, profissionalizando ele para o mercado de trabalho. Olha aí, o jovem vai para o mercado de trabalho em busca de um emprego, eles exigem experiência. Como é que o jovem vai ter experiência se ele não teve oportunidade? Fala para mim. Você tem que treinar esse jovem, capacitar ele para ele ir para o mercado de trabalho. É coisa difícil fazer isso? Capacitar os jovens? Posso fazer isso através das igrejas, das associações, das cooperativas. Eu posso treinar e capacitar o jovem. As mulheres em casa, mulher que está aí me ouvindo agora, se ela só cuida da família e ela gostaria de ter um dinheiro extra, ela não tem como ajudar o marido. Treina essas mulheres com cursos profissionalizantes para costura, bordado e outros cursos também, como computação, enfim, para que elas entrem no mercado de trabalho. Estou falando de alguma coisa difícil aqui, gente? Estou falando de coisas que são reais, fácil de fazer, né? Fácil de fazer. É só ter coragem, vontade e ir fazer. O Fred Nunes, ele pergunta para você, candidato, o que o senhor acha dos ambulantes que foram expulsos da Praça Jonas Pedrosa? Eu acho que o prefeito tem muita coragem, porque eu não teria coragem de tirar o pessoal que está trabalhando, tirar o pessoal que está ganhando o pão de cada dia. Eu acho que... E agora, é claro, ô Matias, tem que entender, isso aqui é uma capital, nós precisamos organizar. Agora, não dá para tirar a pessoa do lugar que ele está trabalhando e não dar uma solução para o problema dele, porque tirar é muito fácil. Você pega o pai de família que está ali todo dia batalhando para levar comida para dentro de casa, você vai lá, tira ele dali, e aí? É só isso? Não, você tem que tirar, mas tem que ter um plano, um segundo plano. Eu vou te tirar daqui, mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou colocar você em tal lugar. Nossos pontos de ônibus de Porto Velho. Dá para fazer pontos de ônibus lindo, maravilhoso. Copiar, a gente tem que copiar. Copia lá de Curitiba, do Paraná, sei lá de onde, e faz ponto de ônibus bonito, mas coloca ali uma oportunidade de emprego, um quiosquezinho onde a pessoa pode colocar alguma coisa para vender. Não dá para tirar a pessoa que está trabalhando para ganhar o pão de cada dia e deixar ele, agora você se vira, estou te tirando daqui e você se vira. Isso é desumano e eu não aceito. Eu vou cuidar do ser humano. O Lucas Silva pergunta para você, diz não pergunta. Dá um elogio. O candidato fala bonito. Lucas Silva dizendo isso para você, hein? E você fala bonito. Nós falamos e vamos fazer o que nós estamos falando. Edivaldo Soares, faltou aqui alguma coisa sobre a educação. Educação. Fala aí o seu plano de governo para a educação. Educação, vou citar alguns pontos. Por exemplo, a capacitação continuada. Nós temos capacidade, mas não é só o professor não, porque o pessoal foca no supervisor e no professor e esquece que a escola tem merendeira, que a escola tem vigia, que a escola tem inspetor, que a escola tem outros profissionais envolvidos na educação. Todos têm que ser capacitados e continuamente, é a capacitação continuada. Além disso, a valorização salarial. Se eu falar para você que eu vou valorizar o profissional da educação com salário digno, para que ele dê aula, para que ele participe, para que ele seja feliz na escola, é algo impossível isso? Não, isso é obrigação, não vou fazer nada demais. Se você manter os índices nacionais acompanhando, evitando greves, conversando, porque o grande problema nosso é que as pessoas não gostam de conversar. Tem que dialogar, tem que conversar. A gente precisa dialogar com as pessoas. Nós somos seres humanos. Deus nos capacitou para dialogar, para conversar e chegar a um denominador. Outra coisa, a estrutura das escolas. Nós estamos aqui numa região muito quente. Tem aluno até hoje em sala de aula sem ar-condicionado. Isso é inadmissível um negócio desse. Tem que colocar e climatizar todas as escolas de Porto Velho. Tem que climatizar todas as escolas de Porto Velho. Tem que colocar infraestrutura. Para o aluno, você dá um extra classe para ele, para que ele dentro do colégio, ele possa praticar esportes, aula de karatê, taekwondo, dança. De aula continuada. É isso. Muito bom. O Alisson Magalhães diz assim, meu prefeito Edivaldo Soares, olha aí, esse homem tem competência para governar nosso município com muita garra e responsabilidade. Quem fala isso é o Alisson Magalhães, para você aí, né? Lilian Pinheiro, né? E nós vamos à vitória em nome de Jesus, né? Olha aí, Lilian Pinheiro é diácono e o diácono Hélio Borges também, lá do Orgulho do Madeira. Opa, Orgulho do Madeira. Deixa eu mandar um abraço a todo o pessoal do Orgulho do Madeira. Eu tive lá e o Orgulho do Madeira precisa, viu, Matias? O Orgulho do Madeira precisa de um olhar
olhar humano. Namora mais gente do que em olhar muitos humano municípios, para hein? aquele povo, um olhar humano, sabe? Ali tem muitos jovens ali, você pode incentivar o esporte, né? Tem campos lá, mas não tem estrutura, não tem bola, não tem rede, não tem nada. Tem que colocar material para aquele povo praticar esporte, colocar aquele povo para praticar dança, colocar aquele povo para praticar outros esportes. É necessário um olhar humano para o Orgulho do Madeira, e eu farei isso com certeza. Eu quero aproveitar, se você me permite aqui, Pode. antes que eu esqueça, mandar um abraço a todo o pessoal que está nos ouvindo, no Abunã, Calama, Demarcação Extrema, Fortaleza do Abunã, Jaci, Mutum, Nazaré, Nova Califórnia, São Carlos, Vista Alegre do Abunã, União Bandeirantes e também pessoal do Rio Pardo. Um abraço carinhoso. Dizer pro pessoal do Baixo Madeira que eu tenho um projeto pro Baixo Madeira, tá? Baixo Madeira, nosso projeto é água tratada para esse povo. Como é que dá água tratada? Ai, que difícil. Não, poço artesiano. E se não for poço artesiano, já existem uns filtros que você pode pegar a água do rio e fazê-la ser potável e colocar à disposição da população. Junto com a Igreja Católica, quero convidar a Igreja Católica para fazer um programa de nutrição das crianças no Baixo Madeira. Nós temos um barco, é o barco escola, tem o barco hospital, botar tudo isso para funcionar para a gente tratar do ser humano. Precisamos Muito chegar nesse ser humano. Olha aqui, tem a ouvinte que manda para cá é a dona Rosa Dutra. Ela fala que é moradora de Porto Velho, mora principalmente, diz ela que são moradores de Porto Velho, principalmente do bairro Areal. E tem 66 anos, mora na rua Terreira Aranha. Ela diz que essas ruas, Raimundo Cantuária, Jaci Paraná, por trás da casa dela, antigamente passavam um igarapé, depois virou um córrego. O senhor pegou, um senhor pegou, fechou por lá e ficou uma boca do córrego muito Apertada, muito fechada. E quando chove alaga. A água não passa. O que você pretende fazer é isso que eu acabei de situações aí? falar com relação ao Amazonas. É a mesma história. Tudo isso nós temos que tratar com cuidado e nessas galerias já rever essas situações para que a água possa escoar. Agora nós temos um problema muito sério, né, Matias? Continuamos tendo, viu, Matias? O problema continua. Quando você joga asfalto numa rua sem preparar para fazer escoamento de água, galerias fluviais, você está criando mais problema ainda. Tá. Então, Eu acho que eu troquei aqui o nome, que a dona Rosa Adulto diz o seguinte, boa tarde, amigos da Rádio Caiari, a mais ouvida pelo povo. Ela disse que chegou aqui em 1958, o pai dela foi pioneiro da madeira mamoré, né? É isso que ela está dizendo. Hoje já morei em Brasília, é a dona Rosa Adulto dizendo assim. Olha que coisa interessante. Dona Rosa, nós precisamos lembrar dessas pessoas que passaram por aqui. Como é que você lembra de uma pessoa que passou dando nome de ruas, nome de praça, essas pessoas que têm uma história, gente. Nós não podemos deixar morrer essa história. Pessoas que deram a vida por Porto Velho. Imagina essa pessoa que chegou aqui lá, ela disse 1950. Imagina, olhando Porto Velho hoje, quanto essa pessoa significa para Porto Velho. Essas pessoas ficaram esquecidas. Nós precisamos nos lembrar dessas pessoas. Muito bom. O Valdir Marino, do Aponian, ele está fazendo aqui uma crítica. Que Porto Velho tem 106 anos, todos os candidatos a prefeito já prometeram o que esse aí está prometendo e nunca cumpriram. E diz que esse é mais um que também não vai fazer nada, é o Valdir Marino. Tá bom, Valdir. Eu concordo com a sua indignação, é a mesma indignação minha. Agora, entre pensar que vai fazer e que não vai fazer, eu quero que você pegue o programa, reouça, aliás, quero convidar você que está aí ouvindo esse programa de grande audiência, procure a gente, venha conhecer o nosso plano de governo. Eu sou candidato do PSC com o número 20, eu tenho que aproveitar isso aqui, porque eu não tenho espaço na televisão, viu, Matias? Meu espaço na televisão é 14 segundos, só dá para falar meu nome é Edivaldo, entendeu? Então, eu quero aproveitar esse espaço aqui, pedir para você, venha me ajudar nessa caminhada do 20, PSC, e é impossível você garantir para a pessoa que está questionando você, dizendo é mais um que está prometendo não vai cumprir, porque realmente a população está cansada desse pessoal que passou por aqui dizendo que ia fazer e não fez nada. Mas está aí, eu não posso mudar esse pensamento dele. Só mais antes, o Eliel está dizendo o que o senhor acha da construção do aterro sanitário de Porto Velho em local ambientalmente incorreto, onde tem várias nascentes. Eu acho que aterro sanitário é um negócio ultrapassado e isso vai criar problema para a nossa água aqui. Nós vamos criar problema. Nós queremos trabalhar de forma diferente. Eu tenho um projeto para isso aí, que é a coleta do lixo seletiva,
entendeu? E pegar aquele lixo que é para adubo orgânico e separar do lixo que não é para adubo orgânico com aproveitamento. Não é o aterro sanitário. Eu li sobre isso, estudei sobre isso aí. Tem uma pessoa, inclusive, mandar um abraço, doutor Tasso, que está debruçado num projeto desse para mim, fazendo e me apresentando propostas, dizendo o seguinte: Edivaldo, se você fizer aterro sanitário, você vai criar problema no lençol freático de Porto Velho. Então não faça. Vamos criar uma outra, porque a alta tecnologia já nos dá essa possibilidade. Aterro sanitário é coisa que já passou. Agora, Edivaldo, dá para fazer isso em 4 anos? Olha, eu não sei. Nós temos que tentar e buscar recursos. Agora, uma coisa eu digo para Porto Velho: recurso tem muito. Vocês não fazem ideia o quanto o governo federal coloca à disposição dos municípios. Edivaldo, nós chegamos ao final do programa e você tem 1 minuto para seus comentários finais. Aqui o vento e o tempo são contra nós. Mas parece que eu cheguei, tem 10 minutos, já passou 1 hora aqui. Olha, quero agradecer, Matias, muito obrigado. José, brigadão aí, você que ficou atendendo aí o celular, aliás, no controle da máquina, né? 1.360 botões, mas ele só controla 2, né, Matias? Um abraço, José, obrigado, tá? Também. Francisco, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de poder ter estado aqui no seu programa. Muito obrigado mesmo. Pediu voto, você que está aí ouvindo esse programa, vote Edivaldo Soares, vote 20. Vamos juntos mudar a história de Porto Velho. Estou com muita garra, muita vontade e eu tenho proposta para Porto Velho. Evidentemente que eu não tenho como convencer você e dizer, porque você está cansado como eu, de tantas promessas que foram feitas e nada se deu de resultado para Porto Velho. Vamos lutar por Porto Velho, não desista. Porto Velho é uma cidade tão linda. Eu recebi uma mensagem outro dia, uma pessoa perguntando: Edivaldo, Porto Velho tem alguma coisa que se aproveite? Claro que tem, tem você que está me ouvindo, tem vocês aqui, nós juntos podemos fazer uma Porto Velho melhor para se viver. Grande abraço, Deus abençoe. Para mim, o ser humano está, acima de tudo, em primeiro lugar. Um abraço. Muito obrigado, Edivaldo Soares, e a você que esteve conosco até agora, participando e ouvindo o programa. Obrigado, estaremos aqui amanhã com a série O Prefeitável na Voz do Povo. Estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui A Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Rádio Católica no coração da gente. KL 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. A competição está presente em quase todas as áreas da vida e em um número cada vez maior de vidas. Mas é no mundo corporativo que esse movimento se intensifica. A concorrência, a disputa por uma colocação melhor, por um lugar ao sol na empresa, envolve práticas nem sempre decorosas. Ao se deparar com uma situação desse feitio, talvez seja prudente lembrar desta sábia história antes de qualquer ação ou reação mais emocional. Um piloto de avião que retornava de viagem foi surpreendido por uma violenta tempestade. Muito experiente que era, ele permaneceu tranquilo, prosseguindo no rumo. Aquela não era a primeira tempestade que ele enfrentaria e com certeza não seria